Meu nome é Marcela Feitosa, eu sou gerente de instrução processual do IPC e hoje eu vim falar sobre o livro A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. A minha vontade de ler esse livro veio a partir de uma visita do Stênio aqui no tribunal. Aqui no tribunal a gente tem um clube da leitura e se reúne uma vez por mês para falar de um livro previamente escolhido. E aí escolheram o livro do Stênio e tiveram a ideia de, no dia da culminância, no dia do encontro, chamarem o Stênio para participar desse debate. Como o Stênio é cearense, ele veio. Eu não tinha lido o livro ainda, mas fui para esse encontro. Já saí de lá com o livro comprado. Ele falando e eu comprando o livro na Amazon. Segunda-feira eu comecei a ler o livro e realmente foi um livro que me impactou muito, porque é a história de um nordestino, agricultor, analfabeto, que cedo foi para a lavoura ajudar no sustento de casa e se descobre homossexual. E aí ele passa a narrar tudo o que ele viveu a partir dessa descoberta. O preconceito, as questões familiares, conversas muito duras com o pai, com a mãe. Aquela coisa bem de um preconceito muito forte. Você imagina isso há 50 anos no interior do Nordeste, né? A partir dessas rejeições, enfrentadas por ele resolve que tem que partir. Na verdade, ele não resolve, ele praticamente é encurralado a partir, a sair da sua cidade e ele vai enfrentar o mundo. E aí ele narra todas essas situações de um analfabeto, de um nordestino enfrentando o mundo, ainda por cima sendo homossexual. Então foram muitos preconceitos que ele passou. E ao longo da leitura a gente vai vivendo isso junto, sabe? E é muito interessante você perceber que o preconceito, porque é muito fácil para a gente falar do preconceito quando a gente não vive. E quando a gente lê aquelas palavras tão fortes, que inclusive quando o Stênio veio aqui, perguntaram a ele se era um relato pessoal. E ele disse que não. Que aquela não era a história dele, mas que poderia, porque muitas coisas que o personagem passa, ele já viu, ele já sentiu. E aí essa história vai e ele conhece muitas pessoas ao longo dessa vida, e uma delas é a Jéssica, que é uma pessoa que inicialmente eles têm um certo embate, até por conta que o próprio personagem, ele é preconceituoso com ele, né? E aí eles têm um embate, mas depois eles se tornam amigos. E o mote da história é uma carta. É uma carta que foi escrita pelo grande amor da vida dele e foi entregue, mas ele não sabia ler. Ele era analfabeto. E já quase no final da vida, ele guardou essa carta, a vida toda, ele não deixou que ninguém lesse a carta. E já quase no final da vida, ele resolve que vai se alfabetizar para ler o teor da carta. É um livro bem interessante, é um livro forte, é um livro que vale muito a pena ler. Principalmente para a gente se colocar no lugar do outro. Para a gente entender que a dor do outro, a gente não consegue medir. A gente só pode medir uma dor se a gente passar por ela. Então, é um livro que vale a pena a leitura. Eu queria agradecer o convite da Biblioteca Raimundo Girão e do IPC para falar sobre esse livro e falar um pouco também assim do quão interessante é esse clube da leitura, né? Porque é um incentivo. Eu acho que talvez se não tivesse o clube da leitura, eu jamais teria conhecido esse livro, jamais teria conhecido essa história, que para mim foi tão interessante. Então,
Obrigada por incentivar a leitura e querer que a gente entenda e a gente viva cada vez mais nesse mundo dos livros.